Olá, bom dia, tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Tá me ouvindo também? Tá me ouvindo bem também? Não, tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem? Então, beleza. Tá todo mundo já? Já pode começar? Como que é? Pode começar? Bom, primeiro de tudo, bom dia mais uma vez aí para todo mundo, tá? Eu sou o Denis, eu sou da Poitara, tá? É, antes de começar até o treinamento, eu precisava até conhecer, não cada um, obviamente, mas conhecer um pouquinho do conhecimento de vocês sobre aquarismo. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu entrei até no Instagram de vocês e vi que tem algumas coisas de aquarismo também, mas eu não sei se a equipe é dividida, se não é, porque eu tenho clientes que a equipe é dividida, então tem uma equipe só para aquarismo e uma equipe só pet. Então eu não sei como que é. Aí vocês me dão um toque. Tu que eu vi no vídeo, eu acho. Tá, certo. Beleza. Não, não. Tranquilo. É que literalmente. Não, imagina. Beleza. Show. Bacana. Show. Aí vamos colocar no iniciante, vai. Iniciante a intermediário. Não, tranquilo. Eu pergunto porque o treinamento eu faço essa divisão, tá? Então eu explico um pouquinho do que é ração, como que é o tipo de ração, o aquarismo no geral. E aí quando o cliente não sabe nada, não vem do ramo de aquarismo, aí eu tenho que explicar bem detalhado. Vocês, mesmo não tendo conhecimento de ração, vocês são do aquarismo. Então vocês têm pelo menos uma noção do que existe água doce, água salgada, por exemplo. Tem distribuidor meu que nem isso sabe, tá? Então é mais basicamente por isso, tá? Outra coisa, antes de eu começar, essa minha conta aqui não é a conta profissional do Meet, então talvez ela caia, tá? É uma hora que ela dura. Até agora não apareceu nada para mim aqui, eu tô até achando estranho. O que que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma sala, tá? Mas eu vou colocar no chat, tá? Vou colocar aqui no chat, e aí quando eu finalizar, tiver acabando o tempo, aí é só vocês clicarem nesse novo link para a gente ir para uma outra sala, só para não perder tempo. Combinado? Fechou? Bom, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, e aí eu peço só que vocês me informem se vocês estão vendo, tá? Porque a partir de agora eu não consigo enxergar vocês mais, tá? Que eu vou abrir a tela toda. E aí a tela vai estar manual aquarismo, correto? Pessoal, tá me ouvindo? Travou, né? Tranquilo, tranquilo. Ó, vê se está projetando agora. Tá manual do aquarismo. Foi, né? Bom, então beleza. Agora eu consigo, de fato, começar o treinamento para vocês, tá? Eu começo explicando, a gente fala que é o manual do aquarismo, tá? O que seria o manual do aquarismo? Seria o básico do aquarismo, que é por isso que eu expliquei para vocês antes, se você já tem um conhecimento. Então aqui a gente passa um pouco mais rápido, né? Então eu explico um pouco da categoria, então tem água, peixe de água salgada, peixe de água doce. Por que é importante explicar isso? Porque em ração, a gente tem ração só para peixe de água doce e ração só para peixe de água salgada, tá? E a Poitara tem uma linha que a gente chama de linha universal, que é uma linha que serve para água doce e água salgada, tá bom? E aí,
um pouco do hábito alimentar dos peixes, aí já vem um pouco passando mais para ração, tá? Diferente de cachorro e de gato, né, de cão e gato, eles têm ração onívoro. Então, beleza, cão e gato são animais onívoros. Peixe já não. Peixe eu tenho peixes herbívoros, só proteína vegetal. Peixes carnívoros, então só posso usar proteínas de origem animal. Por que é importante isso? Porque a Porter tem rações, não só Porter, todas as marcas, que são especificamente para carnívoros. Eu não posso inverter essa ração. Se eu tenho um peixe carnívoro, eu não posso dar uma ração, por exemplo, a base principal de proteína vegetal, por exemplo, espirulina. Eu não posso porque vai ter deficiência de nutriente para o carnívoro. E vice-versa, tá? Se eu der para um peixe herbívoro, por exemplo, eu não vou ter uma alimentação correta, pode dar constipação, outros problemas no peixe devido à proteína de origem animal que ele não consegue metabolizar. Tá? Então, isso é bem importante na questão de alimentação. Tá? Outro ponto extremamente importante é aonde o peixe come. Tá? A gente fala onde o peixe come, mas é na verdade onde ele mais se habita, né? Eu coloco que ele mais vive. Tá? Então, eu tenho um peixe que só se alimenta na superfície. Então, na grande maioria do tempo que ele fica no aquário, ele vai estar na superfície do aquário. Então, isso é uma indicação que ele já se alimenta só na superfície. Então, a ração ela não pode afundar. Então, é uma ração que vai ficar flutuando 100%, tá? Eu tenho peixes de meio da água, tá? Então, eles ficam geralmente no meio do aquário, e aí a ração precisa afundar devagar. Ela não pode ficar nem na superfície e nem afundar muito rápido, senão ele não consegue comer. Então, tem que ser uma ração que fica flutuando. Perdão, devagar, rápida. E de ração, tá? Isso daqui é padrão, tá, pessoal? É padrão de todas as marcas. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Como eu não vejo vocês, eu não consigo ver se levantar na mão nem nada, mas aí vocês podem me chamar e aí vocês podem fazer a pergunta, tá bom? Tipo e formato de ração. Oi, pode falar. Geral, isso, tem sim. Só que isso tem nas embalagens, só que agora nessa parte que eu vou explicar aqui, ela facilita na hora de vocês venderem até para o lojista, porque às vezes o lojista fala assim, eu tenho a marca X, é a mesma coisa que a marca de vocês, que é universal, todas as marcas, que não é que seguir. O próprio formato da ração, ele já faz isso em contato com a água. Flocos, que é essa aqui, ela vai ficar na superfície. Então, se você pegar, tá me ouvindo? Se você pegar essa ração de flocos, oi, imagina. Claro, eu vou até. Sem problema, eu vou até tirar minha imagem, que assim melhora também a questão de internet. Mas verifica aí. Quiserem sair e entrar de novo.
Tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, então eu vou fazer assim, eu não vou abrir minha câmera, assim a gente usa menos internet, eu diria, para ficar mais fácil, beleza? Ó, eu vou espelhar de novo. Ah, claro, ó, vou fazer assim, ó, eu vou começar explicando a parte de ração de novo, porque essa parte é bem importante, principalmente como vocês falaram que não tem um contato muito com ração ainda, essa parte é legal para vocês apresentarem para o lojista, tá? Então eu vou explicar de novo a parte de ração, tá? Que é esse slide aqui, ó, que são os tipos e formatos de ração. Vocês estão enxergando essa tela? Beleza. Então, ó, vamos lá, voltando. Essa parte de ração, que vocês me perguntaram assim, né? Ah, na ração da Poitar, no pote, por exemplo, vem identificando que a ração é de superfície? Vem. Na parte de trás ela vem ração extrusada, completa, para peixes de superfície, ou para carnívoros, ou para quíngos, enfim, ela vai especificando por peixe. Só que isso é padrão de qualquer marca. Então, por exemplo, você chega numa loja aí em Santa Catarina, para pegar no geral, tá? E aí o lojista fala, mas eu tenho a marca Y, eu quero saber se a de vocês é a mesma coisa. Quando se trata de ração, tipo da ração e formato, ela segue um padrão não é de qualidade, é um padrão de produção de qualquer marca. Então, por exemplo, qualquer marca de qualquer ração que for no formato no tipo de flocos, que é essa primeira folha que está aí para vocês, ela parece um papelzinho, tá? Então, essa ração, quando você joga na água, você solta ela, ela fica na superfície. Então, qualquer marca que o lojista fala assim, eu quero uma ração de flocos, a sua também fica na superfície? Fica, porque é padrão, certo? Outros formatos, por exemplo, de crispy, aí já é um outro processo produtivo, tá? Então, eu vou explicar primeiro como que é o processo de flocos, depois eu vou para o extrusado, tá? Porque são dois tipos de ração. O processo de flocos, ele é como se fosse um sucrilhos, tá? É como se fosse um sucrilho, só que mais fininho. Então, é uma massa que aquece no rolo e faz esses formatos de papelzinho, tá? E aí a gente quebra na máquina e transforma ela desse jeito que chega para vocês. Então, aqui é uma ração que serve para qualquer tipo de peixe, com exceção de peixe de fundo, tá? Então, essa ração mais vendida, vocês vão ver no decorrer dos dias de vocês aí com a Poitar aqui, as rações que mais vão ser vendidas são rações em flocos. Isso é padrão de qualquer marca, tá? Porque é a ração mais antiga, então o pessoal ainda está acostumado a usar essa ração de flocos. Aí eu tenho um outro tipo de ração, que aí seria a ração extrusada, tá? Por que ração extrusada? Pensem assim, ó, vou explicar o processo de extrusão para vocês da forma mais simples. Todo mundo sabe fazer pipoca. Basicamente, o processo de extrusão é como se você fosse fazer uma pipoca. Você vai colocar o milho, né, para fazer a pipoca, colocar numa panela, tampar, então ela vai cozinhar em temperatura e pressão ali dentro e vai expandir e vai virar a pipoca em si. O processo de extrusão, gente, é exatamente igual. Eu coloco numa máquina chamada extrusora, por isso o nome ração extrusada, tá? E ela vai cozinhar em temperatura e pressão controlada, tá? Então ela vai entrar um pó e aí ela vai sair dessa forma, ela vai expandir e aí eu vou começar a fazer os formatos que eu quero, tá? Então o processo de ração extrusada ela é ração cozida.
Por isso que ela tem uma qualidade superior, porque ela consegue manter os ingredientes melhor no processo de extrusão, beleza? E aí eu consigo fazer diversos formatos através de uma matriz, tá? É igual você fazer, por exemplo, aqueles macarrão, por exemplo. O macarrão é o mesmo processo, né? Só que ele é pelletizado. E eu consigo fazer vários formatos por conta da matriz. Então, o formato de crispy, que é essa primeira aqui, ela vai ser uma ração que vai afundar devagarzinho. Então, qualquer ração que você pegar da Poitara ou de qualquer marca que for nesse formato que está nessa folha aí, que parece uma pedrinha quebrada, ela vai ser uma ração que vai afundar lentamente, tá? Outro formato que tem é um grão, que é a bolinha. Esse aqui, 99,9% das rações, elas ficam na superfície, elas não afundam. Por que não 100%? Porque as marcas têm uma ração para King, eu vou explicar que a Poitara também tem, que ela afunda e ela é em grão, tá? Mas essa aí tá bem explícita na ração. Pellet que afunda, bem grande, então não tem como errar, tá bom? E é somente uma ração, então é mais fácil. Aí eu tenho outro formato que é o stick, tá? Que também é bem comum nas rações, geralmente ração de carpa, que se vende muito por conta do consumo. Ela é em formato de stick e ela fica na superfície, tá? E por último, a ração em comprimido, que é uma ração que vai afundar bem rápido, porque ela é pesada, tá? Então ela serve para aqueles peixes que eu falei para vocês, peixes de fundo, tá? Então essa é a ideia de formato e tipo de ração. Isso, pessoal, vocês podem seguir para qualquer marca, tá? Isso aqui é padrão, não é Poitara, não é só a Poitara que faz isso. Qualquer marca, quando vocês pegarem outras marcas, que no decorrer do treinamento eu vou explicar, mostrar algumas marcas concorrentes, vocês vão ver que é padrão, é tudo igual, tá bom? Alguma dúvida? Posso seguir? Tranquilo? Seguir, então. Beleza. Então vamos lá, entrando agora um pouquinho sobre Poitar agora, tá? Primeiro de tudo, a gente faz uma separação de linha, tá? Eu começo sempre pela linha clássica, que é a linha mais vendida, é a linha que a gente fala que é o coração da empresa, onde o faturamento é mais expressivo, e é a linha de entrada, a linha premium, tá? Então é a linha que vai concorrer com as rações nacionais, tá? Porém, a diferença é que há muitas rações nossas, elas têm premium na linha, tá? Então, assim, eu tenho ingredientes que são de altíssima qualidade e eu tenho um custo-benefício muito bom. Então, eu consigo comparar, por exemplo, com a Alcon, que é uma maior concorrente minha, que também é de Santa Catarina, talvez algum de vocês conheçam ou todos conheçam, só que a linha deles é premium, é básica e a minha é premium, eu concorro diretamente em preço com eles, tá? Então, do decorrer do treinamento, eu vou explicando alguns concorrentes, tá? Dentro da linha clássica, pessoal, eu faço uma divisão, que essa é a divisão que eu sempre deixo claro para ajudar vocês, tá? Como vocês têm o contato também com a loja de aquarismo, por conta dos acessórios que vocês vendem, essa divisão para vocês em ração é extremamente importante vocês entenderem, tá? Por que que é importante? A gente faz uma divisão na linha clássica entre aquaristas iniciantes, avançados e a linha de répteis. A linha de répteis é mais simples, tá? Eu vou ter tigre d'água, filhote, e jabuti, filhote e adulto. Então, eu tenho ambas as linhas para filhote e para adulto. Tá? Tigre d'água, tartaruga aquática e jabuti, tartaruga terrestre. Aqui, tranquilo, muito fácil, não tem muito segredo. Aqui você consegue colocar em agropecuária, em loja de aquarismo, tá? Uma quantidade menor, obviamente, mas agropecuária, a linha de jabuti vem muito forte, tá? A linha iniciante são essas rações que é para aquele aquarista que vai começar o aquário. Então, geralmente, quem vai pegar o primeiro aquário vai sempre colocar um beta, um king, peixes tropicais no geral. Então, leon, platy, molinésia, espadinha, esses peixes mais baratos, tá? E geralmente também peixes de fundo. Então, essa linha é para esse público. Agora, olhando para vocês, vendedores para a loja, né? Vocês, distribuidores para a loja. A linha iniciante, vocês vão conseguir colocar ela em agropecuárias, no geral, pet shopping e loja de aquarismo, tá? Então, essas 7 rações, vocês podem vender para 99,9% dos seus clientes. Vocês só não vão conseguir vender para clínica veterinária. Porque clínica, geralmente, clínica veterinária é só cão e gato, eles não têm nada de peixe. Porém, tem pet shoppings que tem clínica veterinária também, mas tem um setor de aquarismo. Por isso que
Se for pet shop, agropecuária e loja de aquarismo, vocês conseguem colocar 100% desses itens da linha inicial, tá bom? Já a linha avançada, aí é um pouco diferente. Vocês não podem colocar, por exemplo, num pet shop onde o cliente só vai ter umas beteirinhas ali, só uns os beta mesmo. Então, aqui são peixes mais caros, tá? E aí são lojas mais avançadas, lojas de aquarismo ou agropecuárias grandes que têm um setor de aquarismo ou que tem uma bateria de aquário, um público já buscando esses produtos. Então, isso é muito importante. Você não pode, de forma alguma, por exemplo, colocar uma ração para disco, por exemplo, né, a disco dia a dia aqui, como exemplo, numa loja pet shop onde só tem beta, porque é uma ração com valor agregado alto, tá? E são peixes que ele custa pelo menos uns 400, 500 reais. Ninguém vai num pet shop buscar um disco, por exemplo. Ele vai na loja de aquarismo. Então, essa linha avançada, esses 9 itens aqui, eles têm que ser colocados na linha de pet com aquarismo ou loja de aquarismo. Tudo bem? Deu para ficar claro essa parte? Que aqui é bem importante para vocês não colocarem produto errado, tá? Colocar a carpa, por exemplo, 6 em 1 num pet shop que só tem beta, beleza? Bom, agora eu vou entrar de fato nos produtos, tá? Um a um, explicar para vocês. E aí a gente inicia pelo beta, que é a ração mais comum, a mais famosa, que todo mundo conhece, né? O peixe também que todo mundo conhece, mesmo você não, nunca tendo um peixe na vida, você vai já ouviu falar em beta, tá? Então a ração de beta, ela serve somente para beta? Não, ela pode ser para outros tipos de peixe, mas para facilitar a vida de vocês e do lojista, como a ração da Poitara tem o nome do peixe, é mais fácil você sempre indicar para aquele peixe, tá? Ah, então a ração de beta só é para beta? É, só é para beta. Outros tipos de peixe, a gente tem uma outra ração, que é uma ração coringa, que eu vou explicar para frente, que essa sim serve para qualquer tipo de peixe, inclusive o beta, tá? Então, a ração de beta é voltada para beta, é a que mais vende disparado, tá? Não tem para onde correr, e serve para colocar em qualquer tipo de loja. Com exceção, igual eu falei, né? Vou sempre bater isso daí, clínica veterinária não tem como colocar. Beleza? Eu vou explicar para vocês, pessoal, as características do produto, eu vou explicar item a item. Por que que eu vou explicar? Porque isso serve como base para a maioria das rações. Então, por exemplo, a licina, né, que basicamente é o extrato do óleo do alho. Isso tem em 100% dos produtos da Poitara. O alho é extremamente importante para a questão de saúde e bem-estar animal. Tá? Então, ele vai ajudar nessa questão de saúde do peixe, então ele vai ficar menos doente, pegar menos parasita, bactéria, além de fazer a ração ficar com gosto melhor. Então, ela aumenta a palatabilidade que a gente fala. Tá? Então, o alho é extremamente importante ter na ração. Beleza? Outro ingrediente que é extremamente importante é a astaxantina, tá? Eu vou voltar a falar essa palavra que é chatinha de decorar, tá? É astaxantina. Isso é um ingrediente, pessoal, que ajuda no realce das cores, tá? Então pensem assim, o peixe ornamental ele é vendido por cor. Então o peixe ornamental ele tem que ter uma cor viva. O que que ajuda o peixe a ter uma cor viva? A astaxantina. Então, toda a ração da Poitara vai ter astaxantina na fórmula, tá? Eu tenho apenas 2 rações que não possuem astaxantina porque não faz sentido. Por que que não faz sentido? A astaxantina, ela vai ajudar na coloração de peixes com cores mais vivas, tá? Mais quentes. Então, vermelho, o laranja, são cores que ela vai intensificar mais. E por se tratar de um ingrediente um pouco caro, se eu vou colocar para uma ração de um peixe que não faz muito sentido, a gente acaba tirando ela e coloca espirulina, tá? Então, quase todos os produtos da Poitara vão ter a astaxantina na fórmula, tá? Para ajudar na questão de coloração, beleza? Agora tem esse pode falar. Ó, ela é um diferencial da Poitara, por que que é um diferencial? A linha branca, ela vai concorrer com a linha nacional. 90% da linha nacional, elas vão usar a Cantaxantina, que é basicamente a mesma coisa. Mas como que eu explico para que todo mundo entenda? Pensem assim, eu sou de São Paulo, certo? E eu vou fazer uma visita para vocês aí. Se eu for de carro, eu vou chegar, mas eu vou demorar, correto?
Se eu for de avião, eu vou chegar também, certo? Só que eu vou chegar mais rápido. A astaxantina é o avião. Eu vou chegar na coloração do peixe viva mais rápido e com maior intensidade. A cantaxantina eu vou chegar também, só que com uma qualidade menor, tá? Então o peixe não vai ficar com uma coloração tão viva e vai demorar muito para isso. Então, por exemplo, Alcon e Nutricon, que são essas duas aqui, ó, Nutribeta e Minibeta, elas têm a cantaxantina. A Poitara não usa cantaxantina em nenhuma fórmula, é só a astaxantina, que é a mais potente. Então, esse é o diferencial nosso perante a linha nacional. Quando eu falo da linha importada, aí eles usam a astaxantina. Fechou? Maravilha. Imagina, imagina. Aí, por último, esses 4 ingredientes ali, eu vou explicar principalmente 2 que são os mais importantes, tá? Vitaex é um mix de vitamina que a Poitara usa, tá? É importante? É bem importante, mas isso não vai agregar na hora de você vender, porque quase ninguém conhece. Isso é bom para o peixe, se você falar com um biólogo, por exemplo, com um veterinário, vai ser legal, porque, putz, é uma vitamina, é importante para o peixe, legal. Só que na loja, na prática mesmo, eu faço isso há 12 anos. Eu sei que na prática o que o pessoal quer saber é sobre o extrato de yuca e prebiótico, principalmente extrato de yuca. Não sei se vocês já ouviram falar sobre extrato de yuca na ração de cão e gato, que eles falam, ela ajuda na questão de reduzir o odor de fezes e urina. Isso é padrão em rações de cão e gato. Só que peixe não faz sentido, porque não tem odor o cheiro das fezes e da urina do peixe. Não faz sentido por conta do sistema de filtragem, né? Então não vai aparecer isso. Então o extrato de yucca, na verdade, ele ajuda a absorver melhor todos os ingredientes que a Poitara coloca na ração, desde o alho até a astaxantina. Então, o extrato de yucca é muito importante e ele está presente em 100% da linha. 100% das rações Poitara possuem o extrato de yucca. Então, qualquer ingrediente que eu colocar na ração vai ser muito bom para o peixe, porque o extrato de yucca vai ajudar a absorver. Tá? Então, e consequentemente, como você absorve, quando o animal absorve bastante nutriente, ele vai eliminar uma quantidade menor. Por isso que na ração de cachorro e de gato, eles colocam esse claim de mercado, nesse marketing, que reduz o odor de fezes e urina, que de fato acontece, só que é por conta da absorção do nutriente. O extrato de yucca ele não maqueia o cheiro, ele só faz o peixe absorver mais, tanto o peixe quanto o cachorro, o gato, qualquer animal. Beleza? Então o extrato de yucca é extremamente importante. Isso não é um diferencial da Poitara? Não, porque as outras marcas também usam. Porém, o pessoal gosta que tenha narração também. Beleza? Então, um resumo geral, tá? Então, a astaxantina realça a cor, o alho vai ajudar na questão de imunidade, saúde e bem-estar e também a questão de gosto da ração. E extrato de yucca, prebiótico, ajuda na questão de absorção dos nutrientes. Beleza? Uma ração de 0,8, tá? Milímetros, então uma ração bem pequena, então vai atender tranquilamente um beta pequenininho, tá? Não vai ter problema nenhum. E é uma ração de superfície, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, tá? Podem ficar tranquilos, não precisem decorar nada, porque eu vou mandar essa apresentação para vocês junto com um catálogo de produto, tá? Um comparativo de marca, então vocês vão ter um comparativo. Isso aqui, ó, Beta Poitara com Nutribeta e Mini Beta Alcon, eu vou mandar para vocês também, para que vocês consigam saber na hora de vender, beleza? King o dia a dia. Então, aqui é uma ração para King. Para quem ainda não conhece, isso aí é um King. Como vocês já tem no mercado de aquarismo, é mais fácil explicar até para vocês, porque, igual eu falei, eu dou treinamento que o pessoal não sabe o que é um King, tá? Porque isso daí é normal, para a gente é normal, tá? Por isso do treinamento. E a gente deixa bastante didático para isso, tá? Outra coisa que a Poitara preza muito é o nome da ração, tá? Porque, por exemplo, se eu pego um cliente que não tem conhecimento nenhum de aquarismo, e eu chego para ele e falo, eu tenho uma ração chamada Goldfish. Goldfish é o king, é o peixinho dourado, é o peixe dourado na tradução literária do inglês. Só que o pessoal não vai saber. Então a Poitara ela se preocupa com o nome do peixe. Então se você chegar em qualquer loja de aquarismo e falar, eu quero um king, ele vai te dar esse peixe aí. Lógico, tem outras variações, obviamente, mas ele vai te dar um king. E aí você fala, putz, eu preciso de uma ração. Se você for para uma outra loja e falar assim, eu comprei um King, o próprio lojista vai olhar e falar assim, putz, eu tenho uma ração aqui da Poitara chamada King o dia a dia, deve ser a ração para você. Então, se você está vendendo essa ração numa loja de agropecuária, onde o cliente tem de enxada a esterco,
Uma ração de Kingo é um produto no meio de milhões que ele tem lá dentro. Por isso que a importância do nome da ração facilitar para o cliente, tanto o cliente de vocês, que é o lojista, quanto o consumidor final, para que todo mundo consiga entender bem simples para que serve a ração, beleza? Isso só a Poitara tem, tá? Isso eu posso falar porque os concorrentes é tudo chamado Goldfish. E vocês vão ver que outras rações também é a mesma coisa, tá? Então aqui é uma ração para Kingio, tá? Então é uma ração que vai ajudar o Kingio na questão na fase inicial que a gente fala, né? Na fase juvenil até a fase adulta, tá? E o que, que tem de diferente nessa ração que não tem nas outras marcas, tá? É a ervilha, tá? Então a ervilha a gente utiliza como fonte uma fonte dupla que a gente fala, tá? Uma fonte de proteína muito boa, vegetal, que é a ervilha, e também fonte de fibra, que vai ajudar na questão de trato intestinal do animal, tá bom? Então a ervilha é um ponto bem legal aí para vocês utilizarem aí como gatilho de venda pro lojista, tá? Que a nossa ração tem ervilha, as demais rações não possuem, tá? Os demais itens é o padrão que eu expliquei na outra, então alho, astaxantina, yuca, isso não muda, tá? Ó, os concorrentes, Goldfish Color, Goldfish Crescimento, tá? Então é Goldfish, então não tem um nome. Mesmo tendo a foto do peixe, o nome da ração é mais fácil, tá bom? Aí eu tenho a King Koi Colors, tá? Essa ração, pessoal, é só uma versão de bolinha, né, de pellet, de grão maior do que a King dia a dia, que é essa daqui. Aqui eu tenho 1,5 mm e aqui eu tenho 3 mm, tá? A gente fez o saco grandão apenas nesse início, que é uma ração nova, porque o consumo dessa ração, como o pellet é maior, para os Kingos é muito grande. Então a gente fez o bag grande e vai depois lançar outros tamanhos menores, tá? Mas é a mesma ração, mesma fórmula, o que muda é a questão do grão. Essa aqui é o dobro do tamanho, tá? É 3 mm. Os concorrentes são os mesmos. Aqui, pessoal, eu peço muita atenção de todos, porque eu falo, né, do tempo que eu estou na Poitara, que é a ração mais importante, principalmente para vocês iniciarem um trabalho aí que vocês vão começar agora. Então, essa ração é a carro-chefe em venda, tá? E também a que vai ajudar vocês diversas vezes na loja, tá? Porque essa ração é uma ração coringa que a gente fala, que é uma ração custo-benefício muito bom, então ela é uma ração barata, tá? E a qualidade dela é muito boa. E ela serve para diversas espécies de peixe, tá? Com exceção de peixe de fundo. Peixe de fundo não posso dar, porque o formato dela, né, não atende. Então, eu tenho a Tropicais Flocos, que é o Flocos, que parece um papelzinho, e a Tropicais Dia a Dia, que é Crispy. Então, ela vai afundar devagar. Então, nenhuma das duas vai atender peixes de fundo. Porém, os outros peixes de superfície, de meio da água, tranquilamente vão comer essa ração. Então, essa daqui é para vocês indicarem para o lojista, para aquele cliente que chega na loja e fala, eu quero uma ração para peixe. A primeira coisa que o lojista vai perguntar é qual peixe você tem. Se for um aquarista iniciante, pode ser que ele não saiba o nome, tá? Então, geralmente, ele vai falar assim, é pequenininho, colorido. Só que todo peixe ornamental é pequeno e é colorido. Então, não ajuda muito. Então, essa ração é para o seu lojista conseguir vender tranquilamente, que não vai fazer mal para o peixe. A única pergunta dele vai ser, ele é de fundo ou ele fica na superfície ou no meio da água? Ele vai falar, não, fica na superfície ou no meio, tanto faz. Ele pode dar essa ração aqui, tá? Então ela é a mais vendida disparada no mercado, disparada, tá? Aí os concorrentes, pode falar. Desculpa, só cortou um pouquinho, mas você perguntou se atende o beta? Atende também. Atende também. Então, por exemplo, o cliente tem um beta do filho dele, tá? Isso acontece muito, tá? Eu fico muito em loja também. O consumidor final chega na loja e fala assim: eu tenho um beta, eu tenho um aquário comunitário com vários peixes. E eu também tenho um beta que é do meu filho. Posso dar só tropicais dia a dia ou tropicais floco para os dois? Pode, não tem problema. Tá? A gente coloca a ração de beta separada dessa daqui por conta de marketing, tá? Se eu for pegar unitariamente qual vende mais, a de beta vende mais, porque tem mais beta no mercado. Mas eu posso dar essa ração tranquilamente pro beta, não tem problema, beleza? Ó, a que mais, imagina, a que mais concorre com a nossa é a Basic Dalcon. Mas é aquilo que eu falei para vocês, lembra? A Poitara usa ração premium,
Então a minha ração é premium, a ração da Alcon é básica, só que o meu preço é mais barato que da Alcon. Entendeu? Então, assim, aí é que tá o ponto que eu falei. A gente tem uma linha que é premium, uma linha que tem uma qualidade muito superior à básica da Alcon, tá? Só que essa ração vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar, porque ela é muito antiga no mercado, ela tem 45 anos, a Poitara vai fazer 23, então são 20 anos na frente, né? 22, se a gente for pegar certinho. Então é mais fácil. Então qualquer agropecuária que vocês entrarem, vocês vão ver essa daqui, esse potinho verde. Aí a nossa função é essa, trocar o potinho verde pelo potinho branco. Beleza? Porque é a mesma coisa, mesmo concorrência de ração. A diferença é que a nossa tem uma qualidade bem superior. Por exemplo, a nossa tem astaxantina e espirulina. A deles só tem cantaxantina. Então só aí eu já tenho muito mais vantagem do que ele. A nossa tem alho, a deles não. Então eu posso ficar aqui horas falando os ingredientes, mas os principais é astaxantina, espirulina e alho, que a deles não tem. Beleza? E eu tenho a versão dela em crisp, que crisp é basicamente a mesma ração, só vai mudar o formato, tá? É a mesma fórmula, exatamente igual, ela só que é nesse formato de crisp, tá? Aí, Denis, qual que é melhor? Putz, é gosto do cliente. Aí o cliente que vai meio que decidir. O que vende mais? Flocos. Fato. Então, se o cliente falar para você assim, putz, eu quero que você me coloque essa ração aí da Poitara, mas coloca a Tropicais, mas a que vende mais. Não tem como eu negar que a Flocos vende mais, tá? Mas as duas rações são exatamente iguais de fórmula, o que vai mudar é o formato, tá? A diferença é que aqui eu não tenho concorrente. Então, se você fala assim, pô, Deus, eu prefiro colocar uma ração no cliente que eu não vou ter concorrente nenhum, é a Tropicais dia a dia. Porque a Tropicais Flocos você vai ter concorrente, beleza? Mesmo sendo a mesma ração, como é o formato diferente, né, o tipo, perdão, diferente, ela vai ter não vai ter uma concorrência direta uma com a outra. Porque tem cliente que tem as duas linhas na mesma loja, né? Então eles têm a Tropicais Flocos é dia a dia, uma do lado da outra ainda. Porque as duas vendem bem, só que a Flocos vende bem mais, tá bom? Aí a linha de espírito. Pode falar. Vamos. É crispy. Isso, crispies. Não, fundo não. Fundo só. Não, a ração para peixe de fundo ela tem que ser em comprimido. Aí eu tenho uma ração específica para peixe de fundo. Essa daqui ela vai afundar lentamente. Só que ela não vai chegar no fundo, porque os outros peixes vão comer porque ela é pequena e leve. A ração de fundo, que é em comprimido, ela vai afundar também, só que muito rápido, e ela é extremamente pesada para esses peixes. Então, geralmente, peixe de fundo, cascudo, coridora, que são os peixes de fundo, eles vão ficar roendo a ração, ele não vai engolir ela inteira. Diferente dos peixes de superfície e meio da água, porque ele engole a ração. Então, quando um bandeira, por exemplo, ou um paulistinha, um neon, for tentar comer a ração de fundo, ele não consegue, vai só beliscar. Ela é pesada, ela vai afundar, ele vai chegar para o peixe de fundo. Então, ração para peixe de fundo é só uma. Na verdade, duas, né? Peixe de fundo, habitat cascudo, para onívoros, tá? E a carnívoros de fundo. Então, são três rações, não tem como errar. O resto é tudo de superfície ou meio d'água. Fechou? Maravilha. Então, continuando aqui, tropicais dia a dia. Aí eu tenho a espirulina, tá? A espirulina é para peixes herbívoros, tá? Espirulina, o que que é? Pô, Dani, você já falou 3 vezes de espirulina, 3, 4 vezes aí e não falou o que que é. Porque eu esperei para chegar na própria ração para explicar o que ela é, tá? Espirulina é uma microalga, tá? Ou o pessoal fala muito aí questão de fonte de proteína vegetal melhor do que a proteína de boi, tá? A carne bovina, no caso. Se vocês pesquisarem na internet aí, pode ver que não vai aparecer para peixe, vai aparecer para ser humano, porque é muito utilizado como suplementação humana a espirulina, tá? Para peixe, ela atua basicamente a mesma coisa, ela é uma fonte de proteína de origem vegetal, igual eu expliquei, que no peixe, o que, que ela vai ajudar? Ela vai ajudar na questão de coloração também, saúde e bem-estar, tá? Então ela vai ajudar na questão de imunidade, por conta da espirulina, que ajuda, e ela vai ajudar na coloração, só que a coloração mais fria. Então, azul,
amarelo, verde, branco, essas cores ela vai intensificar mais. As outras cores quentes, ela intensifica também, só que com uma potência menor, tá bom? Então a espirulina, ela é muito utilizada como ração universal, tá? Que lembra que eu expliquei para vocês, ração para peixe, água doce, água salgada? Então aqui é basicamente isso. Ela vai atender ambos os peixes. Ela é, a gente considera ela como uma ração suplementar. O que seria ração suplementar? Isso daí vocês vão ouvir eu falar muito quando vier a linha Black, que é a linha Super Premium nossa. Ração suplementar é que você não utiliza ela como uma única fonte de alimento. Vocês, por exemplo, assim, ó, eu tenho um King, e aí eu tô dando a King o dia a dia. Padrão, sem problema nenhum. Tô dando a King o dia a dia, aí 2 vezes na semana eu quero dar a espirulina, só como uma forma de suplementação de espirulina. Eu vou lá e dou a espirulina para eles, 2 vezes na semana. Essa ração é muito utilizada dessa forma, tá? Não como uma única alimentação. Denis, eu não posso utilizar ela como única alimentação? Pode, desde que o peixe seja 100% herbívoro, tá? Se o peixe for onívoro, não pode usá-la 100%. Por isso que ela é muito utilizada como uma ração suplementar, beleza? Os concorrentes têm o mesmo nome, tá? Espirulina, o mesmo nome. A diferença é que a poitara é extrusada, Alcon e Nutricon é em flocos, tá? Essa Mega Food aqui não é muito conhecida não, tá? Peixes de fundo. Aqui sim é uma ração exclusiva para peixe de fundo. Eu não posso utilizar essa ração para outro peixe porque ela vai afundar muito rápido, tá? Então, peixes de superfície e meio da água não vai conseguir comer ela, tá? E aqui cabe naquela questão do nome que eu falei para vocês. Então, se o cliente, consumidor final, chegar na loja que vocês atendem, ele vai chegar para você, para o lojista de vocês e vai falar, ó, eu quero uma ração para peixe de fundo, porque muitas vezes ele não vai especificar o nome do peixe, que são os mais famosos, é cascudo, coridor e botia, tá? Esses são os 3 famosos. Eu tenho outros peixes com outros nomes diferentes, tá? Mas os mais conhecidos são esses, tá bom? Aí essa aqui é uma ração em comprimido, tá vendo? Ó, o tamanho da ração, o formato dela, que é a própria ração que eu tirei foto dela e fiz essa artezinha aqui. Então aqui é literalmente uma ração em comprimido, que ela vai afundar muito rápido. Tá? Então aqui é para peixes onívoros e herbívoros, não é para carnívoro, tá, pessoal? Não é. A carnívoro tem uma específica para eles, que eu já vou falar nos próximos slides aí. Aí a questão da concorrência, igual, ó, vocês já ouviram falar de um peixe chamado bottom? Nem existe. Então eles colocam bottom fish como o nome da ração, tá? Então é estranho você colocar uma ração chamada bottom fish, tá? Por isso que a Poitara colocou peixes de fundo, que é mais fácil, mais popular, para o pessoal conseguir assimilar mais fácil a ração ao nome do peixe. Ou no caso, o tipo aqui, né? Porque é peixes de fundo. Aí eu tenho uma ração que chama Habitat Cascudo, tá? Essa aqui é engraçada, por quê? Ela é uma ração também para peixe de fundo, só que ela é específica para cascudo, que é essa espécie de peixe de fundo, esse tipo de peixe. Pensem assim, ó, se vocês forem olhar cão e gato, não tem ração para raças pequenas, então ela engloba várias raças de pequeno porte. E aí eles colocam ração para Shih Tzu, para Lhasa Apso, para Lulu da Pomerânia, né? Enfim, ele vai colocando específica para cada tipo de cão. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que com peixe específico. Tá? Então aqui é para peixe que é exclusivamente o cascudo. Ah, então, Denis, eu posso utilizar para outro tipo de peixe de fundo? Não. O ideal é para cascudo. Mas eu posso usar peixe de fundo para o cascudo também? Pode, não tem problema. Tá? Então aqui é especificamente para cascudo. Tá? E aí ela não tem concorrente nacional. É só importada. Então acaba facilitando a venda dela. Por isso que ela se vende muito bem. Tá? Mesmo tendo uma ração peixe de fundo que atende cascudo, ela vende bem por conta desse motivo. Fechou? Parte de iniciante é isso. Agora a gente entra para a linha avançada, tá? Que aqui eu falo que a linha avançada ela é fácil basicamente para todo mundo, tanto para vocês venderem para o lojista, porque uma loja que já é conhecida do aquarismo, já tem o contato, ela já testou as rações. Então, assim, você só vai ter que falar para ele que você vende Poitara. Ele já vai ter conhecido Poitara, ele já vai ter comprado de alguém, ele já vai ter usado, já vai ter testado, já vai ter falado o que é bom, o que não é, o que é ruim, o que não é, qual ração é boa, qual que não é.
Então, para vocês venderem, basicamente é fácil. É só você chegar na loja e falar, eu tenho Poitara, e ele vai acabar tirando o pedido com vocês, tá? Não tem que explicar para o cliente, diferente da linha iniciante. A linha iniciante, vocês literalmente têm que vender para o cara. Ó, essa aqui serve para isso, essa aqui serve para isso. A avançada, por exemplo, ela vai especificar o peixe. Eu não vou ter na linha avançada uma ração meio que genérica, sabe? Por exemplo, ó, eu tenho a disco dia a dia. Aqui, ela é uma ração para disco e a carabandeira. São, né, a gente fala que é irmãos, tá? Então a exigência nutricional é a mesma. Mas aqui é específica para esses dois tipos de peixe. Eu não posso pegar essa ração e dar para um ciclídeos, por exemplo, de forma alguma. Então aqui o cliente ele já vai de fato querer a ração disco dia a dia e é capaz de falar para você até os pesos das rações, tá? Ele vai falar, eu quero a disco dia a dia de 300 porque é de 75 eu já tenho. Então essa galera do avançado, que geralmente vocês vão encontrar em lojas maiores que tenham aquarismo ou especificamente só de aquarismo, eles vão saber qual a ração que eles vão querer, tá? Então eu vou explicar, obviamente, a ração do mesmo jeito que eu expliquei as outras, tá? Mas aqui, só para vocês ficarem mais tranquilo, é mais fácil de vender, beleza? A linha disco dia a dia, ela vai servir para disco e a carabandeira, igual eu expliquei, tá? Já na fase adulta. E além de astaxantina, além do alho, ela tem um ingrediente que eu deixo até destacado, que não existe em nenhuma outra ração aqui do Brasil, nenhuma nacional, que é o açaí. Por que que a gente usa açaí? Tá? Ela é uma fonte de energia para o peixe. Da mesma forma que o açaí para o ser humano é uma fonte de energia, ajuda você a gastar mais caloria, né? A gastar mais caloria não, né? A ter mais energia para você fazer algum tipo de esporte, enfim. O peixe é a mesma coisa. Como o disco e a carabandeira são peixes que têm uma estrutura muscular muito grande, eles são pesados, eles demandam muita energia para poder nadar. Então a gente optou por colocar o açaí como uma fonte de energia, para ajudar isso, né, ajudar ele nessa questão de movimentação, tá? Então é um ingrediente muito legal, é um diferencial que a Poitara tem e as outras marcas não têm, então vai ajudar muito a venda desse produto, tá? Da linha branca, que é a linha clássica, essa seria a melhor ração que a Poitara tem. Tá? Isso aí não sou eu que estou falando, não é porque eu trabalho na Poitara, eu sou os próprios consumidores finais que falam sobre essa linha disco dia a dia, que é uma das melhores rações que a gente tem da linha branca, beleza? Concorrente vai ser Alcon e Nutricom, da mesma forma, não muda, tá? Aí eu tenho a linha de ciclídeos, tá? Por que eu falo a linha de ciclídeos? Porque são 3 produtos. A ciclídeos juvenis, tá? Só para vocês se familiarizarem, tá? Toda vez que falarem juvenis para peixe, é uma ração para peixe filhote, tá? Na fase inicial. Então ela vai ajudar no crescimento, ela promove o crescimento, tá, do peixe em si, tá? Então aqui ela vai ser um stickzinho pequenininho, tá, flutuante, que vai ajudar na questão de alimentação dos ciclídeos que se alimentam na superfície, tá? Então acaba sendo mais fácil. Aí eu tenho só um concorrente, que é a Nutricom, e aí eu parto para uma outra ração, que aí já é para a fase adulta, só que aqui eu divido, tá? Ciclídeos herbívoros e ciclídeos onívoros, porque a espécie ciclídeo, ela tem essa diferença. Eu tenho ciclídeos que são só herbívoros, que é uma quantidade menor, porém existe, tá? E eu tenho uma versão onívoro, que é a grande maioria, tá? Então, a que mais vende de fato é a onívoro, que eu vou ter as duas proteínas, farinha de lula e farinha, no caso, farinha não, né? A espirulina em si, tá? Em pó, beleza? Os concorrentes seriam a Ciquídeos onívoros M, que é um pellet maior, tá? E a Ciquídeos gândulos da Alcon. Aqui, basicamente, a concorrência mesmo é com o Nutricom, tá? Que é uma empresa menor em comparação à Poitara e Alcon. Aí aqui eu tenho a linha de carnívoros de superfície e carnívoros de fundo, tá? Aqui, outra coisa que eu deixei de falar, mas eu vou voltar aqui bem rapidinho, que é outra coisa que vocês conseguem identificar se o peixe se alimenta na superfície, no meio ou no fundo, tá? Por exemplo, todo peixe que tiver o formato igual ao do disco, que a boca é bem no centro do peixe mesmo, pode ver que ela é bem no centro dele, e é pequena. Todo peixe desse formato, ele vai se alimentar predominantemente no meio do aquário, tá?
Por que que eu falo predominantemente? Porque pode ser que vocês vão numa loja e o peixe eu já vi disso comendo no fundo, tá? Beliscando no fundo, no aquário que só estava ele, tá? Então é o meio que eu caio em terra o que eu tô falando, mas na sua maioria, tá, ele se alimenta no meio, tá? Por causa da boca dele, a ração vai cair e ele pega bem no meio. Quando o peixe tem a boca voltada para cima, vou pegar a aroanã que é bem melhor pra gente ver, ó, tá vendo? A boca da aroanã é pra cima, então a aroanã ela só fica na superfície. Então, geralmente, esse peixe come na superfície, então a ração precisa flutuar, tá? Então, a carnívoros de superfície são para todos os carnívoros que ficam na superfície. Então, a aroanã, que é essa aí que eu falei para vocês, é um exemplo. Eu tenho o tucunaré, eu tenho o Oscar, tá? Esses são os mais famosos dos aquários de jumbo que a gente fala, tá? São peixes carnívoros. Eu tenho muito concorrente nessa linha, tá? Então, carnívoros da Alcon, da Nutricon, e eu tenho o de fundo, tá? De fundo, esse aqui, para quem não conhece, é uma pirarara, que é da família dos bagres. Percebe que a boca é voltada para baixo, então ela vai aspirar o aquário, literalmente. Então, todo peixe que tiver o formato da boca voltada para baixo, ele só se alimenta no fundo. Então, aqui eu tenho a arraia, eu tenho a pirarara, eu tenho o pintado, são alguns peixes carnívoros que se alimentam no fundo do aquário, tá? Então, aqui é a carnívoros de fundo. Então, aqui o cliente vai chegar na loja e vai falar assim: ah, eu quero uma ração para carnívoro. O máximo que o lojista de vocês vai ter que perguntar é de superfície ou é de fundo? Se ele falar de superfície, beleza, carnívoro de superfície. Falar de fundo, é de fundo e ponto final. Alguma dúvida? Tranquilo? Vou seguir. Maravilha. Aí a gente tem as carpas, tá? Que é a última ração de peixe da linha branca, tá? Que é uma linha também, literalmente, tá? São 4 produtos. Eu tenho a carpa crescimento, o nome já se vende, então é uma ração para carpa na fase inicial, vai ajudar nessa questão de crescimento, tá? Então ela vai ajudar a carpa a se desenvolver mais rápido. Eu tenho aqui na linha de carpa é muito concorrente, tá? É muitas marcas fazendo ração para carpa porque o consumo é altíssimo, tá? A venda de ração de carpa, vocês vão ver no decorrer aí do processo de vocês, que de fato é uma ração que vende muito, tá? Eu tenho a carpa dia a dia, que seria uma ração para a fase adulta da carpa, mas é uma ração mais básica. Ela vai atender às exigências nutricionais, tranquilo, vai manter a carpa ali com uma cor boa, mas é a mais barata, é a mais simplesinha, tá? Aí eu tenho a carpa cor. A carpa cor, a ideia do nome da carpa já fala, da ração já fala. Eu quero realçar a cor da minha carpa. Então, eu faço essa utilização dessa ração para quando eu quero que a coloração da carpa aumente. Beleza? A mais vendida de todas, disparado mesmo, é a carpa 6 em 1. Por qual motivo? Ela é a junção de 6 pellets em uma ração só. Então pensa assim, ó, eu tenho uma ração de dia a dia, coloração, espirulina, alho, proteína e ômega 3. Eu tenho tudo numa ração só. Então ela se torna uma ração custo-benefício. Ela é uma ração com uma qualidade muito superior às outras rações, dia a dia e cor, porém o custo dela é menor. Então ela é mais barato. Então, essa daqui é a carro-chefe da empresa, é a ração que a empresa mais fatura. Então, vocês vão ver aí, quando vocês tiverem mais tempo de mercado, que de fato o que vocês mais vão ver nas lojas é a carpa 6 em 1, tá? E se o lojista de vocês falarem para vocês, ó, me indica uma ração de carpa, qual você me indica? Podem ir na 6 em 1 sem dúvida nenhuma, porque ela vai ser melhor para ele vender lá, tá? Outra coisa, só que só é para carpa adulta, tá? Então, se for filhote, não tem para onde correr. Tem que ser a carpa crescimento. Tudo bem? Beleza nessa aqui? Vocês vão ver que isso aqui vai ser a mais vendida disparada. Pode falar. É, ela é o custo-benefício, perfeito. Ela é mais cara do que a dia a dia, por exemplo, tá? Só que ela entrega muito mais que a dia a dia. Muito mais. Então, ela sai na frente por conta do que ela entrega, mas ela acaba sendo um pouco mais caro, sim. Mas é uma diferença tão pequena que, de fato, é irrisório, sabe?
Não tem nem pra onde correr. Se eu for comparar, por exemplo, com essas 3 rações que estão aqui no slide para vocês, que são os concorrentes, Tropical, por exemplo, que é uma ração muito boa, importada, um saco de 4 quilos numa loja é vendido aproximadamente entre 650 até 800 reais você acha nas lojas, tá? Vamos pôr aí uma média de 700 reais, vai, para não ficar. Isso aí varia de estado para estado também, por de imposto, mas vamos pôr aí 700 reais. A minha de 6 quilos, é 550, no máximo 600 reais. 6 quilos. Então a minha é muito melhor, tá? Em questão de tamanho, e vai bater de frente com a qualidade da Tropical. Beleza? Aí se eu for pegar no Tricon e Prodac, aí a nossa é muito mais superior às duas, tá? A Tropical, ela bate de frente, que é uma ração também da Tropical muito boa, tá? Mas a nossa tem esse custo-benefício que ajuda aí na venda. Aí, por último, para a gente encerrar a linha branca, tá? E a gente vai para a linha black, que é mais rápido, porque ela é menor, mais fácil de explicar. Eu tenho a Tigre d'Água Filhote, que é exclusiva para tartaruga aquática, tá, pessoal? Então aqui eu vou ter uma ração rica em fibra e cálcio, por conta da questão de carapaça e unha, tá? Principalmente garra das tartarugas aquáticas, tá? Então é muito importante que a ração tenha bastante fibra e cálcio. Isso aí é padrão para todas as marcas, tá? Então não é um benefício da Poitara, só que uma vantagem que a gente tem na linha de tartaruga é que a nossa ração ela é utilizada pela Reserva Romaneto, que fica no Paraná, que é a única criação de tartarugas e tigre d'água e jabuti legalizada do Brasil. Então eles são os únicos que podem de fato vender esse produto. E eles utilizam a nossa ração para as tartarugas deles. Então, isso aqui é um diferencial que quando você fala para um lojista que conhece eles, é muito importante que ele compra sem medo de ser feliz, porque sabe que é uma ração de qualidade. Beleza? Eu tenho para filhote, Reptolife Baby, Turtle Baby, e eu tenho para adulto. Tá? A diferença é que só diminui a proteína e aumenta o pellet. Tá? Então o stick daqui é maior do que a outra. Tá? O restante é tudo igual. Rico em fibra, cálcio, sem corante. Aí eu tenho a jabuti. Tá? Aqui é para tartaruga terrestre. Então aqui eu tenho a mini stick, que é um petzinho pequeno, tá? Para tartaruga, para jabuti na fase inicial. E eu tenho a jabuti adulto, que o pellet é maior, tá? O restante é tudo igual. Beleza? Pessoal, da linha branca, né, que é a linha clássica, a gente finalizou por aqui. Ficou alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Se não ficou também não tem problema, a hora que tiver a dúvida vocês podem me chamar. Tranquilo? Beleza, então eu vou seguir, e aí a linha Black é a linha super prêmio da Poitara. O que seria a linha super prêmio? Seriam, vou pegar umas rações que tem uma qualidade de ingrediente muito superior à linha branca, tá? Então ela se torna uma linha super prêmio, então o custo dela acaba sendo maior. Eu vou dar um exemplo logo de cara na beta, tá? Então eu tenho a beta branca, da linha branca, a clássica, tampa amarela, e eu tenho a linha black, tá? Se eu for pegar ingrediente, só de ingrediente, eu já consigo bater muita coisa, tá? Então aqui, na linha branca, eu não tenho ervilha, por exemplo. Aqui na black eu tenho. Na linha branca, eu só tenho astaxantina. Na linha black, eu tenho astaxantina e espirulina. Então eu tenho os dois ingredientes que realçam a cor dos peixes. Então eu potencializo a qualidade da ração. Tá? Outro ingrediente que é extremamente importante é a farinha de lula e farinha de krill. Tá? Por que eu falo que é muito importante? Porque a farinha de lula ela vai ser uma proteína animal mais absorvível pelo animal. Então ele vai conseguir absorver mais a proteína que vem da farinha de lula do que da farinha de salmão, que é utilizada na linha branca, que é uma proteína altamente de qualidade, porém inferior ainda à farinha de lula. Então, só aqui eu já tenho muitos benefícios para a linha Black, só que eu pago o preço por isso. Na ponta, vamos considerar que a linha branca, beta da clássica, ela vai custar entre torno de 15 a 20 reais. Essa vai custar entre 35 e 40. É quase o dobro, literalmente, de preço. Só que é uma qualidade muito superior. A diferença é que a linha Black,
que é essas que eu vou falar para vocês agora, é mais vendida nas lojas especializadas de aquarismo, por conta do custo dela. E aqui eu não vou concorrer, por exemplo, com a Alcon, porque a minha qualidade é muito superior. Eu vou partir para as importadas, então Tropical, Tetra, Sera, JBL, essa linha mais importada. Então eu consigo bater de frente com essa galera. Aí o meu preço é bem mais barato, por conta que eu consigo produzir tudo nacionalmente. Beleza? Então aqui, Beta Black, eu tenho a King Blackline, tá? Então vamos lá, a King Floating, floating é flutuando em inglês, ela vai bater, vai ser muito igual, não, muito igual não, ela vai ser a mesma ideia da King dia a dia, só que superior, igual eu acabei de explicar de beta, tá? Então aqui é a mesma coisa, tem farinha de lula, espirulina, astaxantina, ervilha, tudo em grande quantidade, bem melhor do que a King dia a dia, tá? Só que na linha King Black eu tenho a Sinking. Sinking é afundando em inglês. Então pode ver que no próprio slide, ó, tá aqui, ó, Sinking, pellets que afundam. Então na própria embalagem vai ter essa informação, tá? Então aqui ela é diferente da King dia a dia. Ela vai afundar, porque tem King que só come no fundo do aquário, né? A ração descendo. E vocês vão ouvir muito falar sobre bexiga nadatória. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma doença que tem em peixe, que falam que se ele comer na superfície, os quinguios principalmente, tá? E engolir oxigênio, né, o ar, ele acaba tendo esse problema de bexiga nadatória. Por isso que essa ração de que afunda é muito vendida, porque evita que isso aconteça. Beleza? Eu tenho uma linha exclusiva para marinho, tá? Então aqui eu só posso utilizar para peixes de água salgada. Todas as ações que eu falei até agora é tudo para água doce. Então eu não posso utilizar para peixes de água salgada. Eu não posso inverter, tá bom? Então aqui eu tenho essas três da esquerda, que são rações extrusadas, então é ração em bolinha, tá? Em grão. E eu tenho essa amarela aqui, que é com o Yellow Tang, que é a versão flocos, tá? Então, eu tenho a diferença das marinhos extrusadas, é só P, M e G. É só o tamanho do grão, tá? Então, a fórmula é exatamente igual. Astaxantina, alho, farinha de lula, crio, é padrãozinha, tá? Então, aqui é para peixes de água salgada pequeno. Eu tenho a M com a Dory na embalagem, que já é um pouco maior, para peixes de médio porte. E eu tenho a com Lionfish, que é para peixe de grande porte. De médio para grande porte, que ela tem 2 milímetros de espessura. Tá? E a mais vendida de marinho é a ração em flocos, tá? Porque o pessoal do marinho tem o hábito de dar ração de peixe, de flocos, para peixe de água salgada. Tá? Então é a mais vendida. Aí eu tenho a Disco Blackline, que eu posso falar que é muito parecida com a Disco dia a dia, só que na questão qualidade aqui é bem superior. Então é a mesma coisa que eu falei para vocês na Beta, na King, a Disco dia a dia, a Disco Blackline, ela serve igual. Ela é uma versão muito melhorada da Disco dia a dia. E eu tenho essa versão aqui que, de verdade, assim, eu também sou muito sincero nos treinamentos, é muito difícil de vender essa ração, porque é uma ração que é para disco branco, especificamente para disco branco, ou o disco que o cliente não quer que altere a coloração. Por quê? Essa ração ela não vai ter a astaxantina, ela só vai possuir a espirulina. Por quê? Se eu ponho a astaxantina num peixe branco, ela vai pigmentar ele de vermelho, ele vai ficar com partes dele vermelho. E para quem tem um peixe totalmente branco, não é legal você ter uma pigmentação vermelha no meio dele. É como se fosse uma sujeira. Então essa ação é específica para isso, tá? Agora, a partir dessa ração, pessoal, eu transformo, a gente fala que a gente ainda é a linha Blackline Super Premium, só que aqui é a linha Blackline Universal. O que que seria isso? Ela serve para diversas espécies de peixe, tá? Que é aquela que eu falei lá no começo, que é uma versão complementar que eu falo, tá? Então a Colors Blackline, ela vai ser para poder realçar a coloração do peixe. Ela vai ajudar aquele peixe que está com uma coloração mais opaca a ter uma cor mais viva, tá?
por conta da astaxantina. Eu tenho 27% de astaxantina nessa fórmula, tá? Então é uma concentração muito grande. Então vai ajudar muito mais a questão de coloração dos peixes, tá? Então eu tenho a versão crispy, que vai afundar lentamente, e a versão flocos, tá? Que vai ficar na superfície, tranquilamente, vai atender várias espécies de peixe. Aqui eu posso dar para qualquer um, tá? Posso dar para o beta, para o king, para o oscar, para o neon, para o lebiche, qualquer peixe que vocês quiserem pode dar essa ração aqui. Aí eu tenho a espirulina 40%, eu tinha a espirulina 20%, a linha Blackline, que é super premium, eu dobrei a espirulina, tá? Então pensem assim, eu só dobrei a questão de espirulina, então eu melhorei a fórmula e muito, tá bom? Aí eu tenho a garlic, que é uma ação à base de alho, tá? Então a fórmula dela, a ideia principal é que ela tem uma concentração maior de alho que qualquer outra ração. Então pensem assim, ó, nas outras rações da Poitara, todas têm alho, certo? A garlic, ela vai ter 2% de alho na fórmula. As outras devem ter 0,3, 0,5, 0,10, pouca coisa em comparação a essa daqui, tá? Então pensem assim, ó, eu quero que meu peixe tenha uma imunidade muito superior às outras rações. O que, que eu faço? Eu utilizo a garlic, tá? Hoje, para vocês aí também tá frio, né? Para a gente aqui em São Paulo também tá frio. Quando a temperatura diminui, o pessoal tem que usar, obviamente, o termostato, né? Vocês, não sei se vocês também vendem isso, mas é muito utilizado o termostato para fazer com que a temperatura da água fique no valor correto, para que o peixe não tenha problema com imunidade, tá? Porém, o pessoal usa muito a garlic junto com a immunity, que é essa ração aqui. As duas em conjunto faz com que o peixe tenha uma imunidade melhorada, tá? Por conta dos ingredientes que são utilizados na fórmula, tá? Então, alho, alecrim, gengibre, espirulina, esses ingredientes ajudam na questão de saúde e bem-estar, aumenta a imunidade. Nesse frio, tanto que se vocês depois seguirem a Poitara no Instagram, a gente bate muito em cima dessa mistura, né, desse mix de ração por conta do frio, tá? Ajuda muito a questão de aumento de imunidade, tá bom? Aqui eu posso dar para qualquer peixe, tá, pessoal? Tudo isso que eu tô falando para você até agora é para qualquer um, água doce ou água salgada, tá? Não tem problema. A squid é uma ração que a base dela é de farinha de lula, tá? Lembra que eu expliquei que a farinha de lula é uma proteína de uma qualidade muito superior? A gente fez uma ração só com essa proteína de lula. 40% da fórmula é a farinha de lula, tá? Qual que é a ideia dessa ração? Ela vai ajudar na questão de palatabilidade, gosto da ração, tá? Então essa aqui ela vai servir como um petisco, tá? Daí 2 vezes na semana, como um agrado para o peixe, porque ela é uma ração extremamente gostosa. Eu sempre brinco nos treinamentos, é aquela vez que você vai no final de semana e tem um final de semana de refeição livre. Aí você vai numa churrascaria, numa hamburgueria, num japonês, para quem gosta, comida japonesa. Tá? Então essa ração seria basicamente isso, é como se fosse um petisco, beleza? E aí, para a gente finalizando o treinamento, a gente tem a linha chamada BSF. Ela não é a linha Black, tá? Ela não é da linha Black, ela é a linha BSF mesmo, que é uma linha separada, que é uma ração que a gente fala que é a ração do futuro. Por qual motivo que ela é uma ração do futuro? Porque a gente utiliza farinha de inseto na fórmula. A gente não utiliza farinhas que nós, seres humanos, comemos. Por exemplo, eu não utilizo farinha de salmão, farinha de lula, porque são ingredientes, né, são animais que nós, seres humanos, comemos. Então eu deixo de tirar isso da natureza para que não falte para a gente. Por isso que ela é considerada uma ração do futuro, tá? E eu só utilizo farinha de inseto, que é da Black Soldier Fly, que é a mosca do soldado negro, que é essa que está na capa, no rótulo da embalagem mesmo, tá? A ideia dessa ração é a palatabilidade e o crescimento do peixe ser melhor do que as outras proteínas, tá? Por conta da questão de gosto, o peixe ornamental, ele costuma, principalmente de água doce, ele costuma comer muito inseto na natureza. Então, por isso que essa ração, a palatabilidade, né, o gosto dela é extremamente alta. Da linha Poitara é a ração mais com gosto melhor para o peixe, tá? É a BSF. Eu tenho em formato de crispy, e formato de flocos, tá?
E eu tenho a linha Monster, tá? Só para vocês entenderem, a linha Monster é a mesma fórmula de todas as rações universais que eu acabei de explicar para vocês, só que no formato maior. Lembra que eu expliquei lá no começo que tem tipo e formato? Então eu tenho o formato em flocos, em crisp, em grão, em stick e em comprimido. Aqui eu faço dois formatos que nas outras que eu acabei de explicar não existe. Nas outras existe flocos e crisp. Aqui eu faço o stick e comprimido. Aí eu finalizo os processos. Tá? Então aqui eu tenho o stick pequeno e grande para peixes de superfície e eu tenho o formato de comprimido, que é a Color Sync, que é para peixes de fundo. Tá? O resto é tudo igual. Ó. Vou passar bem rapidinho só para vocês verem. Ó. PSF, as duas, a Garlic, Float e Syncing, Immunity, tá? E Squid. Essas são a linha Monster, mas é basicamente a mesma fórmula, tá, pessoal? O que vai mudar é o formato. Tá? E é para peixes de grande porte. Por exemplo, eu não posso dar uma ração de coloração em flocos para uma carpa grande, porque ela não vai conseguir comer direito. Tá? Então eu tenho que partir para Colors Monster, que é para peixe grande. Fechou? Aí eu tenho essa Natural Line, tá? Essa linha, pessoal, eu não vou explicar para vocês, assim, eu vou passar, só falar os produtos para vocês, mas eu não vou explicar detalhadamente porque é um produto que a gente vai lançar ainda, tá? Ela foi lançada oficialmente, porém o produto ainda não chegou, tá? Então, assim, a gente não tem uma divulgação muito grande, porém a gente já tem embalagem, já tem rótulo, já tem peso, já tem tudo. Então eu vou só falar que a gente vai ter, e aí quando de fato a previsão é para o segundo semestre, tá lá para agosto, setembro, a gente ter essa linha aqui. Então quando eu tiver essa linha, a gente marca um outro treinamento, posso fazer da linha toda ou só dessa linha específica, beleza? Aí eu explico bem detalhado. Mas só para vocês terem uma noção, a gente tem o Nectar Beija-Flor, tá? Esse eu já tenho em linha, só que ele está em reformulação, tá? Então eu não tenho para venda ainda. Eu tenho o Gamaros, que eu acho que vocês devem conhecer, que é o mini camarão desidratado. Eu tenho o tenébrio, que é uma larva, tá? Desidratada, que é para pássaro e também para peixe. Dáfna, que são microcrustáceos, também desidratado e triturado. E o Cubifex, que é conhecido como Tubifex, que é a larva é a larva vermelha, a gente fala, da larva vermelha, que ele é um alimento liofilizado. Então é uma larva que a gente coloca dentro desse cubinho, tá? E aí, contato com a água, ela começa a soltar e os peixes vão comendo, tá? Porém, são produtos que eu ainda não tenho em linha, tá? Então, só para vocês saberem que a gente vai lançar aí para o segundo semestre, tá? Então, aqui eu especifico cada um, tá? E aqui sim a gente tem um lançamento, tá? Eu não sei de verdade se vocês pegaram esse daqui, esse item já, porque é um lançamento bem recente, tá? Mas é bom eu explicar porque eu já tenho ele em linha para venda, tá? Que é a linha de químicos, tá? É a nova linha da Poitara Chemicals que serve para fazer os testes no aquário, tá? Então, por exemplo, vou explicar para vocês antes de começar. A linha de químicos ela serve para literalmente corrigir o pH, acertar o pH e ver qual é o pH que está. Então, por exemplo, o pH check, que é esse primeiro aqui, ele é o teste de pH. Eu preciso saber qual é o pH da água. Denis, mas o que é pH da água? A gente não sabe. Beleza, então pH da água é basicamente o ambiente onde o peixe vive. Cada um tem o seu ambiente ideal. Eu não posso pegar vocês de blusa de frio, de casaco, de cachecol e jogar lá no Piauí, 38 graus e falar, vai, vive. Qual é essa roupa que você tá? Não dá. E também não posso inverter, não posso pegar alguém do Piauí e jogar para ir para Santa Catarina no frio. Entendeu? Porque ele vai sofrer bastante. Basicamente, o pH é isso. É o peixe tem que ficar no pH ideal. Então, cada peixe tem o seu pH ideal. E para descobrir qual é o pH da água, é o teste de pH que você faz. Tá? Então, o pH da Poitara tem uma escala de 5,8 a 8,2. Então, de 7 para baixo, até 5,8, é um pH ácido. Geralmente, peixes amazônicos são pHs ácidos, tá? De 7 até 8,2 são pHs alcalinos, tá? Então, geralmente, quínguios, ciclídeos são peixes de água alcalina, beleza? Então, com o teste de pH nosso, você descobre se a água do aquário que você vai colocar o peixe está ácida ou alcalina, beleza? O nosso teste faz 160 testes. O Dalcom, por exemplo, que é o concorrente principal,
faz só 75. Então o nosso faz mais do que o dobro do que o deles, tá? E com o preço exatamente igual ao deles. Beleza? Então o nosso é muito mais barato se você for considerar o rendimento dele. Aí eu tenho os corretores, tá? Aí corretor é diferente, ele vai servir para ajustar o pH. Então, por exemplo, eu comprei um peixe, sei que o peixe é ácido, peguei o teste de pH da Poitara, fui lá, medi o pH e o meu pH está alcalino. Posso colocar meu peixe? Não, de forma alguma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acidificar a água. Aí eu uso o Acid Boost, que seria o acidificante. Tá? Então eu vou acidificar minha água, eu vou fazer o pH baixar e ir mais próximo dos 6,8, 6,6 e assim por diante. Tá? Agora vamos inverter o caso. Eu tenho um peixe alcalino e eu peguei o pH da Poitara, medi, quando eu fui ver estava ácida a minha água. O que eu faço? Uso o AlkaFlow, que é para subir o pH. Aí eu faço o pH ficar mais alcalino. Beleza? Aqui é fácil, tá, pessoal? Acidifica a água, alcaliniza a água. Clorofree é o anticloro. Ele vai eliminar o cloro presente na água. Ah, Denis, mas o que tem a ver o cloro com o peixe? Cloro para o peixe é altamente tóxico. Ele machuca, ele acaba machucando o guelra e o olho do peixe. Então, ele é extremamente prejudicial para o peixe. Então, é necessário sempre tirar o cloro da água. Tá? Então, a gente tem o Chloro-Free, que vai eliminar o cloro. E a gente tem um outro produto, que é o AquaShield, que é o condicionador de água. Basicamente, ele é uma versão muito melhorada do teste do anticloro. Tá? Ele vai eliminar o cloro, cloramina, traços de amônia e remover metais pesados que eventualmente vai ter na própria água do aquário por conta de encanamento, né? Aí você pega aí cada companhia de água da cidade, acaba tendo metais pesados na água e acaba afetando o peixe. Tá? Então, o AquaShield, que é o condicionador de água, ele é melhor que o anticloro, só que ele acaba sendo mais caro. Ambos vendem muito bem, tá? O anticloro, por ser mais barato, ele acaba vendendo mais, tá? Porém, o condicionador de água ele é muito vendido para peixes mais caros, tá? Geralmente o anticloro é vendido para beta. Então, o cliente comprou um beta e já leva um anticloro. Agora, o cliente comprou um disco, ele vai levar o AquaShield. Ele não vai levar um anticloro, não. Beleza? Pessoal, do treinamento da minha parte, acabou, tá? Aí eu abro para dúvidas agora. Eu brinco, né? Dúvidas, xingamentos, elogios. Deixa eu voltar para vocês aqui. Essa é a hora de vocês. Tranquilo? Sem dúvidas? Kit seria. Ah, legal. Legal. Não, legal. Ó, eu vou até. Perfeito, não, eu entendi sua pergunta assim, ó. É bem simples, ó. O que são kits perfeitos para vender seria, por exemplo, a Garlic e a Immunity, que eu acho que vocês já até comentaram, que é o kit saúde, tá? Isso é muito bom vender os dois junto. É, você vender a Tropicais Dia a Dia com a Colors Crispy também é uma versão legal. Pensem assim, ó, lembra que eu falei para vocês daquela linha que é universal? Toda ração que não tiver peixe no rótulo, então assim, ó, a Colors, a Garlic, Immunity, BSF, Squid, são rações que não tem nenhum peixe no rótulo. O que a Poitara indica isso? Não tem peixe no rótulo, ela é uma ração universal. Se é universal, serve para qualquer tipo de peixe. E aí ela se torna uma ração suplementar. Então eu posso fazer um conjunto com qualquer ração que eu quiser. Por exemplo, eu tenho um King. Eu quero utilizar a ração de King dia a dia, que é mais barata, porém eu quero dar uma coloração melhor. Então eu vou lá e compro a Colors.
que ela vai ter uma concentração de astaxantina maior, fazendo com que o meu quingo tenha uma coloração melhor e muito mais intensa. Então eu posso unir essas duas rações. Então pensem assim, ó, toda vez que vocês olharem para a linha universal, ela sempre vai ajudar alguma linha branca, tá? Porque aí vocês podem vender as duas linhas, tanto a linha clássica, que é a linha premium, quanto a linha super premium, que é a linha black line. Ficou claro? Beleza? Isso eu posso fazer com diversas ações. Por exemplo, eu posso pegar a carpa 6 em 1, que é para carpa, e ao invés de eu comprar a carpa cor, para realçar mais ainda a coloração, porque aí na carpa cor eu vou ter uma concentração de astaxantina maior, porque na carpa cor eu só tenho a ração carpa cor, na 6 em 1 eu tenho outras ações, então se eu for pegar em uma porcentagem, ela é mais fraca por conta da concentração de rações carpa cor. Eu posso, ao invés de comprar a carpa cor, comprar a Colors linha Monster Stick, que é a floating, tá? Que é aquela linha Monster que eu falei para vocês dos bags. Eu posso optar por isso. Então, a linha universal, vocês podem utilizar para qualquer peixe. Até para o beta. Eu posso pegar a linha branca do beta e pegar a Colors Crisp pequenininha ou a Colors Flocos pequenininha para dar para o meu beta. Posso também, não tem problema nenhum. Posso fazer essa mistura. Beleza? Maravilha. Show. Não, com certeza. Aqui. Não, vou fazer até melhor. Vou fazer até melhor. Eu vou chamar você. Eu não sei se a Suelen tá aí, desculpa, eu não perguntei o nome de vocês. Você é a Suelen? Vou fazer assim, Suelen, vamos criar um grupo e aí você coloca todo mundo que for vender Poitara nesse grupo, tá? Aí quando você colocar todo mundo, eu vou disponibilizar esse treinamento, vou disponibilizar o catálogo virtual e o comparativo. E aí no grupo, eu vou colocar o pessoal do marketing, o que eles fazem? Semanalmente, eles mandam algum tipo de vídeo, material de marketing no grupo, para que vocês possam divulgar para o próprio lojista. E esse grupo fica exclusivo para a gente fazer essas informações, né, esses informativos, e tirar dúvida de vocês. Nada de bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, não. É exclusivo para isso. E dúvida, Denis, eu tô aqui no cliente e ele tá com a ração Bottom Fish da Alcon. Não lembro qual que é a nossa concorrente, qual que é a nossa que concorre com eles, e eu não consigo abrir o comparativo. Cara, manda lá. Eu sei decore e salteado isso. Faço isso há 12 anos. Então, eu tenho todos os concorrentes de cabeça. Então, perguntem lá, Denis, qual que é? Eu vou falar, ó, pode colocar peixe de fundo, não tem problema. Tá? Então, o grupo vai servir exclusivamente para isso. Beleza? E outra coisa, e sempre que vocês precisarem de treinamento, vocês me avisem, tá? Denis, pô, vamos fazer uma reciclagem do treinamento aí daqui uns 2, 3 meses? Só me mandar, Denis, vamos fazer o treinamento? Aí eu faço igual eu fiz aqui. Eu junto a sala, mando o link para vocês e a gente faz o treinamento. Nem que tenha que repetir tudo que eu falei tranquilamente, gente. A gente bate em cima para que vocês de fato saibam o que vocês estão vendendo. Fechou? Gente, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Fico à disposição mais uma vez para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Valeu, valeu, boas vendas para vocês também, gente. Valeu.